Não, é cada uma que a gente que aparece, viu? Pra onde você vem, meu amor? Hein? Ele não sabia que. E ela não sabia, e ele não sabia Oh, não meu que ela pegou Deus, esse que livro pelo coisa banco. linda, mamãe. Ele não sabia não. E mamãe, depois de 11 meses, neném foi arrastar, mamãe. Ó. Depois da enchente. Pra onde esse neném tá vindo, minha gente? Pra onde, minha gente? Pra onde esse nenenzinho tá vindo? A gente pensa que já viu de Hum. tudo. Deixa a mamãe ajudar você. Ó, segura. Segura!